Nesse café alado a gente vai começar a trazer um olhar para a questão do ângulo de ataque. A gente viu no café anterior que os fatores que alteram a sustentação. Ângulo de ataque é uma coisa que está muito intimamente relacionado com a nossa pilotagem do dia a dia, né? Antes de falar do ângulo de ataque, gente, vamos só aí, para não deixar passar em branco, nomenclatura, falar um pouquinho dos nomes aí de um aerofólio. Para quem não conhece, né, a parte de cima aqui a gente chama de extradorso, a parte dianteira do aerofólio, aqui teriam as bocas do parapente, a gente chama de body attack, parte de baixo do parapente, intradorso, o body fuga, e aqui dois nomes diferentes, corda, que na realidade é uma linha imaginária, gente, ela não existe, né, se você pegar um parapente não tem isso lá dentro, é uma linha imaginária, como uma referência que liga extremidade do body attack, extremidade do body fuga. Essa corda aí a gente usa como uma referência para identificar o tal ângulo de ataque, que a gente vai falar logo mais. E o centro de pressão. O que é esse centro de pressão, gente? As forças aerodinâmicas, quando funcionam aí, quando uma asa está funcionando, tem um ponto médio de aplicação. Esse ponto, chamado centro de pressão, ele é um ponto que varia. A gente vai ver como é que ele varia aí em função da alteração do ângulo de ataque. Já vamos trazer aí figurinhas diferentes. Olha aí, ó. Isso aqui é tudo hipotético, tá, gente? Todos esses números são hipotéticos. Não é para pegar o pé da letra, não. Vamos imaginar que esse aerofólio aqui, mão alta, imagina 10 graus. 10 graus é o que, gente? Ângulo de ataque, freios liberados, 35 por hora, no caso desse parapentinho aqui. Quando a gente fala que a trajetória de voo, né, esse movimento que ele faz através do ar, nesse sentido dessa setinha aqui, é a mesma coisa dizer, gente, com mão alta, voando de mão alta, que esse aqui exatamente é o planeio desse parapente. O vento relativo, ele incide no parapente, quando a gente está voando mão alta, exatamente no ângulo de planeio. Normalmente as velas são projetadas e trimadas para terem o seu melhor planeio voando sem acionamento de freio, né? Se a gente aciona freio, a velocidade diminui e, ao mesmo tempo, gente, quando a gente diminui a velocidade de um parapente, no momento que a gente aciona o freio, dá a impressão que até sustenta mais, né? Às vezes, naquela primeira tocada no freio, realmente acontece um pequeno aumento de sustentação. Mas, gente, o planeio, se a gente mantiver os freios acionados, o planeio ele não melhora, ele piora. Por isso a gente vê aqui que a trajetória, o que é essa trajetória? É a trajetória que o parapente atravessa o ar. Mão alta, vamos dizer que esse parapente aqui fizesse 10 para 1. Tocou no freio, momentaneamente aparece uma sustentação, mas com o freio mantido o tempo todo, em vez de fazer 10 para 1 de planeio, já diminui o planeio, né? A gente vê aqui embaixo, por exemplo, aqui fica fácil de ver, ó. Aqui seria o planeio desse parapente, ele chegaria de mão alta nesse ponto aqui, né? Então essa aqui é exatamente a trajetória que ele faz através do ar. Se tivesse 10 metros de altura, se tivesse 1 metro de altura, né? Ele faria 10 metros para frente, né? 10 para 1. Com o freio acionado, ele já não vai lá, ele vai ficar antes. Ou seja, toda vez que a gente está considerando um parapente freado e já com os freios mantidos freados, o planeio diminui. Diminuindo o planeio, acontece o quê? Aumenta o ângulo de ataque. Aumentou o ângulo de ataque quando eu freio e mantenho freado. Estão percebendo? E aí, alguns perguntam, mas e daí? O que isso tem a ver na prática, tal? Vamos entender algumas coisinhas interessantes aqui, gente. A aerodinâmica, ela traz um olhar interessante. Olha lá, sem freio, era isso. Com freio, entrou uma coisa nova aqui, o tal centro de pressão. Vamos ver um pouquinho o centro de pressão aqui. Vamos entender essas figuras um pouquinho. Aqui, gente, hipoteticamente, né, a gente vê 3 aerofólios com ângulos diferentes, 0 graus, 10 graus e 30. 0 graus o parapente não tolera.
né? O parapente, sendo uma asa flexível, ele precisa sempre de um ângulo de ataque ligeiramente positivo. Isso varia de parapente para parapente, projeto para projeto. Mas, e considerando 0 graus, uma asa de um avião, uma asa rígida, a gente pode considerar 0 graus, as forças de sustentação que o aerofólio gera ficam distribuídas mais ou menos desse jeito aqui no extradorso. E o centro de pressão tem um ponto ali de ponto médio de atuação no aerofólio, é a média, né? Uma média geral dá nesse ponto, com ângulo de ataque 0. A sustentação, gente, aqui cabe acrescentar que a sustentação ela sempre tem um ângulo de 90 graus com a trajetória de voo, ou seja, com o ângulo de ataque. Ângulo de 10 graus. No caso, a gente estaria considerando o parapente um pouco freado. Olha lá, o ângulo de ataque aumentou, né? 10 graus, era 0, aumentou para 10. Hipotético, tá, gente? As forças de sustentação, olha como é que elas ficam diferentes ao redor do aerofólio. Agora o intradorso também participa da sustentação, não é só no extradorso. O extradorso começa a sustentar melhor lá na frente, né? E o intradorso aqui na frente também. O que acontece com o centro de pressão, que estava aqui, ele vai para frente. A força de sustentação 90 graus com vento relativo, ó, antes ela estava apontada assim, agora ela está apontada assim, né? Mais para frente. Usando mais freio ainda, né? Nessa figura está sem freio, mas vamos considerar com mais freio. Quando a gente fala usar freio, é usar e manter, tá, gente? Muitas vezes a gente dá uma batucada rápida no parapente e solta, é diferente, né? Aí o contexto é outro. A gente está considerando o parapente com o freio mantido, né? 30 graus, a gente tá hipotético isso aqui, não dá nem para saber se o parapente tolera 30, 40, isso varia também de projeto para projeto. Mas olha, é só para entender que com mais ângulo de ataque, né, com mais freio acionado, seria a mesma coisa que com freio acionado. Olha as forças de sustentação como ficam mais localizadas só no bode ataque, um pouquinho do extradorso aqui, o resto já não funciona mais, até aqui embaixo já está ruim, ó, né? O intradorso participa bastante, né? As forças aqui, gente, elas têm naturezas diferentes. No extradorso, funciona em função do princípio de Bernoulli, se vocês pesquisarem aí, vocês vão entender o que é isso. Funciona por depressão, existe uma depressão. E no intradorso, gente, funciona com base na ação e reação, parecida com a asa da borboleta. A asa da borboleta não tem um aerofólio, né? Então ela consegue sustentar e se apoiar no ar muito mais em função, aliás, praticamente somente em função de ação e reação, ou seja, o vento bate, o ar bate nesse sentido e uma reação oposta gera sustentação. Aqui a gente vê como o ângulo de ataque aumentando, o centro de pressão foi lá para frente. A sustentação, olha como o vetor da sustentação está mais para frente ainda, né, em função das distribuições das cargas. Interessante a gente perceber essa variação do centro de pressão também, gente, por quê? O parapente, temos lá as linhas, vamos imaginar um parapente três tirantes, linhas A, né, linhas A, B e C e depois ao freio lá. Mão alta, o centro de pressão, normalmente, das velas 3 tirantes, fica próximo ali do tirante da ancoragem das linhas B de um parapente. Conforme a gente vai acionando mais e mais o freio, e mantendo o freio acionado, a gente está percebendo que o centro de pressão vai para frente, né? Ou seja, a carga começa a se deslocar das linhas B mais para as linhas A, ou seja, todas as linhas A de um parapente, quando ele está freado, ficam mais carregadas. O peso cada vez fica mais para frente, o centro de pressão cada vez deslocado mais para frente, faz com que as linhas A fiquem mais carregadas. Na prática significa o que isso, gente? O parapente fica menos suscetível a colapsos no borde de ataque, seja colapso assimétrico, seja fronte, quando ele está freado, né? Aqui a gente tem que prestar atenção, gente, porque quando a gente está voando normalmente, acelerado, né? Imagina a gente fazendo uma transição, uma tirada um pouco acelerada. Alguns aerofólios, alguns parapentes, alguns modelos de parapente, quando o piloto toca nos freios,
às vezes ali, no momento de toque no freio, acontece um colapso assimétrico ou um fronte, por outras questões, né, que são diferentes dessa que a gente está tratando aqui. Aqui a gente está tratando o freio já acionado e mantido. O freio já acionado e mantido funciona dessa forma, ou seja, a gente fica menos vulnerável ao colapso. Estamos voando aí acelerado, principalmente uma vela de performance, né? Que inclusive tem, hoje em dia, os parapentes performance são só 2 tirantes, A e B, né? As cargas estão lá na frente da vela. Quando a gente toca no freio, com uma vela dessa acelerada, subitamente acontece uma súbita criação de depressão ali onde você tocou o freio. Então, o bode de ataque perde pressão rapidamente. Essa perda de pressão no bode de ataque gera aí um colapso, ou um colapso simétrico, um fronte. Só para a gente fazer esse adendo aqui, para não ficar mal entendido, né? Senão, tem gente que não vai entender. Puxa, o Kurt falou que quando aciona o freio, a vela fica menos suscetível a colapso, mas outro dia eu estava voando, toquei no freio, a vela desmontou. Nesse contexto que a gente acabou de falar, sim, né? Aqui a gente está falando, gente, freio já acionado, né? Muito bem, aqui, gente, a gente agora vai passar para voltar aqui para a figurinha de cima e vai tecer alguns comentários. O que faz o ângulo de ataque de um parapente aumentar? Acabamos de falar, freio acionado e mantido. O que mais aumenta o ângulo de ataque de um parapente? Quando a gente faz orelha, gente. Aqui a gente está falando com freio, sem freio, com freio, diminuiu o planeio, aumentou o ângulo. Imagina um parapente sem orelha, orelhado. No lugar do parapente freado, imagina ele orelhado aqui. Quando a gente faz a orelha no parapente, o nosso planeio, a nossa trajetória percorrida através do ar é parecida com essa aqui, é mais para baixo. Parapente orelhado afunda mais, gente. Planeio diminui. Então, orelhas, em vez de ir lá, eu vou menos. Ó. Ou seja, fazer orelha aumenta o ângulo de ataque. Fazer orelha e usar o freio, olha como é perigoso, gente. O ângulo de ataque já aumentou por conta da orelha e ainda freia, fica suscetível a acontecer um stall. Por isso a gente entende que, né, a gente vê vários vídeos aí, existem vídeos e vídeos na internet, a gente mostrando pilotos que vêm orelhados aí, voando orelhados, tocam nos freios e entram em parachutagem. Isso pode acontecer principalmente quando a gente tem situações de gradiente de vento, que a gente ainda vai abordar futuramente. Pode acontecer também em situações onde o parapente está com a trimagem um pouco comprometida, né? Então, vamos imaginar aqui, essa vela, trimagem padrão, é isso aqui, esse é o ângulo de ataque. Com a trimagem cansada, gente, 50 horas de voo, 100 horas de voo, dependendo do modelo do parapente, o set de linha ele vai cansando e vai ficando mais cabrado, então o parapente vai ficando mais, o nariz mais alto. Então, o ângulo de ataque de uma vela mal trimada, com a trimagem cansada, é maior. Aumentou o ângulo de ataque, diminui o planeio. Acontece a mesma coisa que quando a gente usa freio, gente. Aumenta o ângulo de ataque. Agora imagina um parapente orelhado, com a trimagem cansada, e eventualmente o piloto ainda toca nos freios. Fica fácil entender, né? Com base nisso que a gente começou a perceber como o ângulo de ataque aumenta, fica fácil perceber como um parapente com mais horas acumuladas de voo, orelhado e eventualmente o uso de freio junto, coloca a vela para entrar em stall, em parachutagem. Por isso a gente vê muito acontecendo isso na prática aí. Tá, gente? Estamos conversados, um assunto, né, interessante, porque tem muito a ver com a nossa segurança de voo, com a nossa... tudo que a gente faz no parapente em termos de uso de freio está alterando, né, a questão do ângulo de ataque, fazendo orelhas altera o ângulo de ataque, vela fora da trimagem com horas acumuladas no set de linha altera o ângulo de ataque, e a gente começa a entender com esse olhar aerodinâmico o comprometimento, né, como a gente fica mais vulnerável a acontecerem eventualmente stalls aí indesejados, né? É isso aí, gente. Estamos conversados?
Mais um pouquinho, a gente volta a falar no ângulo de ataque, eventualmente em futuros vídeos aí, porque ele sempre vai estar presente aí quando a gente está falando de interagir melhor com o parapente enquanto piloto, na pilotagem ali. Fundamental a gente ter esse olhar aqui, essa lucidez, né? A aerodinâmica ajuda a gente, principalmente nesse quesito aí. Isso aí, gente. Até a próxima.